A gente está explorando aqui no YouTube uma playlist sobre previdência complementar aberta, os tais PGBLs e VGBLs. Nessa playlist eu trago conteúdos densos e profundos para você que está estudando para uma das certificações para o mercado financeiro, tá? Então se você é nova nesse canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui, porque aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completaço, beleza? Bom, como eu falei, esse vídeo faz parte de uma playlist. Nessa aula, eu vou explicar para você como funciona a tributação progressiva da Previdência Complementar. Para que você tenha um pleno entendimento dessa aula, é muito importante que você tenha visto aulas anteriores dessa playlist, mas principalmente a aula anterior, onde eu expliquei como funcionam as declarações de imposto de renda aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá, direto ao ponto. Antes de eu ir para a aula, só mais um recado, tá? Como esse material faz parte de uma playlist super completa, você tem à sua disposição essa apresentação que eu estou utilizando aqui. Então, se você quiser baixar gratuitamente, é só clicar no link da descrição aqui, tá disponível para você baixar gratuitamente. E a boa notícia é que se você baixar esse PDF aqui, que está à sua disposição, você vai ter acesso ao PDF de todas as aulas da playlist, desde a primeira aula até a última aula da playlist já está disponível dentro dessa apresentação. É só clicar na faixa grátis, só clicar e baixar e aproveitar para você acompanhar as aulas, tá bom? Dado esse recado, vamos lá entender como é que funciona a tabela progressiva de previdência. Antes de ir para a aula, um recado rápido. Olha, cuidado com contas fakes da T2. Tem um monte espalhada por aí de gente usando a nossa foto, a nossa imagem e a nossa credibilidade para tentar aplicar golpes. Nossos canais oficiais, @T2 Educação no Instagram, esse canal do YouTube e o nosso site. Qualquer abordagem de investimento, qualquer coisa dessa natureza é fake. Por favor, denuncie. A gente nunca vai fazer algo dessa natureza. Agora sim, vamos para a aula. Então eu vou colocar a definição quadrada aqui na tela. Olha o que está escrito aqui. Vamos ler comigo. A tabela de imposto de renda progressiva também é chamada de compensável. Isso porque o imposto retido através dessa tabela é levado à declaração e está sujeito a compensação ou ajustes. Em outras palavras, o imposto retido através dessa tabela é passível de eventual restituição ou ainda de um pagamento adicional. Por isso que a tabela progressiva, ela também é chamada de compensável. Por quê? Deixando esse assunto aqui bem fluido para você, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, o investidor vai pagar imposto através da tabela progressiva, entretanto, todo o imposto que for retido pela seguradora do plano de previdência, ele vai levar para a declaração anual de ajuste, e lá na declaração anual de ajuste, ele vai juntar com todas as outras rendas que ele teve no ano e eventuais abatimentos que ele pode utilizar, conforme eu expliquei na aula passada. E aí, com base nesse resultado final, é que vai sair a sentença lá verdadeira. Ou seja, a Receita Federal vai dizer, olha cliente, ou olha contribuinte, a seguradora reteve lá 27,5%, mas você teve alguns abatimentos aqui, o seu imposto não é esse, o seu imposto deveria ser 15%. Então eu, Receita Federal, vou restituir esse valor para você. Ou o contrário, olha, caro contribuinte, a seguradora reteve 15% lá, mas quando você trouxe aqui, juntou com demais receitas e com despesas, eu percebi que o seu imposto devido não é 15%, que o seu imposto devido é 27,5%. Então, ó, tome aqui uma DARF para você pagar o imposto complementar. Então, é importante que a gente tenha em mente, todo o imposto que for retido através da tabela progressiva de imposto vai para a declaração e está sujeito a ajuste. Tudo bem? E, por isso, é importante a gente entender o seguinte, para quem que eu vou recomendar essa tabela? Olha só. O cálculo do imposto é feito com base no valor que a pessoa tem a receber. Portanto, essa tabela deve ser recomendada para clientes que terão pouco valor a receber ou ainda tem um horizonte de tempo curto.
Por quê? Quanto menos eu recebo através desta tabela, menos imposto eu pago. Tá bom? Então, pensa nisso, que é uma dúvida muito frequente. Para quem que eu vou indicar a tabela progressiva? Duas situações. Cliente sabe que ele vai receber pouca grana lá no final? Então, ter a tabela progressiva pode fazer sentido. Ou cliente acha que vai resgatar o dinheiro no curto espaço de tempo? A progressiva pode fazer sentido, tá? Sei que eu fiquei na frente aí, deixa eu ficar pequenininho aqui para você. Vou mostrar para você a tabela. Olha só, essa aqui é a tabela de imposto de renda com base mensal. Olha só, se você está estudando para alguma certificação, eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa decorar essa tabela, porque ela normalmente está disponível lá para você consultar. Essa é a boa notícia, tá? Por outro lado, além de você não precisar calcular isso, eu digo que não faz sentido você decorar essa tabela, porque ela pode sofrer algum tipo de atualização. Por exemplo, eu mesmo estou gravando essa aula depois da eleição de 2022, e olha só, portanto, eu já sei o resultado da eleição, né? O ex-presidente Lula ganhou a eleição, mas tinha uma promessa de campanha do próprio presidente, ou ex-presidente, não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Do próprio presidente ou ex-presidente Bolsonaro, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, e tinha a mesma promessa de campanha do presidente eleito Lula mudar essa tabela. Então, o que eu quero dizer para você, não se apegue a essa tabela. Procura entendê-la. Se você entender, você vai bem. Então, se você estiver vendo em outro momento que essa tabela aqui não está tão atual, tá tudo bem, porque a dinâmica é a mesma, tá bom? Só eventualmente vai mudar os valores. Então, como é que funciona? Se o cliente ou você recebe até R$ 1.903,98 por mês, não paga nada de imposto. Portanto, não tem nada a deduzir. Ponto importante, essa tabela que você está vendo aqui é a mesmíssima tabela que se aplica ao imposto de renda sobre o seu salário, tá? Então, a regra é exatamente a mesma. Por isso que aquilo que o cliente ou você recebe do plano de previdência, na declaração você soma com outras rendas, tá? E aí, olha só, sempre eu tenho uma alíquota e eu sempre tenho uma parcela a deduzir. Por que que existe essa parcela a deduzir? Eu vou te explicar, até para você aprender a calcular. Suponha que você ganha hoje R$ 1.900 por mês, quer seja do seu salário ou seja, inclusive, de um plano de previdência, já que é o que a gente está estudando. Se você ganha R$ 1.900 por mês, quanto que você paga de imposto segundo essa tabela? Nada, certo? Zero. Vamos supor que por alguma razão houve ali um reajuste no seu recebimento, seja porque você mudou de emprego, porque você foi promovido, ou mudou a previdência, enfim, sei lá. Você agora ganha não R$ 1.900, você ganha R$ 2.000. Então você está ganhando aqui, ó. Você está nessa faixa. Aí você fala, ih, Thiago, agora a porca entortou o rabo, né? Porque antes eu ganhava 1.900 e não pagava imposto. Agora eu ganho 2, que foi um reajuste aí de R$100. Agora eu tenho que pagar 7,5 de imposto? Esse aumento aí não significa muita coisa, né? Calma, olha só. Eu vou, para isso, colocar HP aqui na tela e a gente vai fazer umas contas aqui. Deixa eu só trazer HP, que está numa outra tela. E a gente vai fazer essa conta aqui considerando a tabela. Então a gente tem aqui, ó. Se você ganha R$ 2.000, então 2.000, Enter. Ó, alíquota de 7,5. Quanto que vai dar isso? 7,5. R$ 150. Menos, poxa, você teve um aumento de R$ 100, mas, porque graças a esse aumento você entrou na faixa de imposto de renda, você está ganhando menos, você teve uma redução, não faz sentido, certo? Por isso que existe essa parcela a deduzir aqui. Essa parcela a deduzir é para garantir que essas alíquotas, elas só serão aplicadas às faixas de imposto. O que isso significa na prática? Que, olha só, aqui eu estou falando que você vai pagar 7,5% de imposto apenas e tão somente sobre o que você ganhar dentro desse intervalo aqui, ó. Portanto, o que você ganha até 1.903 continua isento.
Quer ver, ó? Vamos fazer essa conta aqui, ó. Eu vou pegar a calculadora e a gente vai fazer essa conta de duas formas. Vou fazer o seguinte, ó. Quando eu ganhava 1.900, tá? Eu tinha até 1.903,98 para não pagar imposto. Agora, eu ganho 2.000. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Quanto que você está ganhando acima de 1.903? Aí a gente faz assim, ó. 2.000, enter, 1.903,98, que é a faixa de isenção, menos. Então, acima de 1.903, nesse exemplo, eu estou ganhando R$ 96,02. Portanto, é somente sobre esse valor que eu tenho que pagar imposto. Nesse exemplo, somente sobre esse valor que eu vou pagar 7,5%. Então, eu venho 7,5%. Então, o meu imposto, se eu saio de R$ 1.900 e vou para R$ 2.000, o meu imposto devido é de R$ 7,20. Então, eu coloco aqui, ó, R$ 7,20 de imposto. Por isso que a gente usa essa coluna aqui, porque eu posso fazer a conta de um jeito mais simples. Ao invés de ficar comparando faixas ali, eu simplesmente pego o valor que eu recebo, FCLX, ó, 2.000, enter, que é o valor que eu passei a receber. Aplico 7,5%, 7,5%, dá R$ 150 de imposto. Agora eu tiro a parcela a deduzir aqui, 142,8 menos, olha lá, 7,20 deu exatamente o mesmo valor. Então é importante você entender essa dinâmica da tabela progressiva. Essa parcela a deduzir é para garantir que a tributação esteja sempre dentro da faixa correta ali. Isso que você está vendo se aplica para o caso do investidor receber uma renda mensal, então a seguradora vai calcular ali. Então isso aqui é com base mensal. E isso que você está vendo aqui desse lado é com base anual, tá? Super tranquilo. Só que eu tenho algumas informações para te dar. Repito, todo o imposto que é retido nessa tabela vai para a declaração e está sujeito a ajuste. Essa é a principal informação que eu quero te dar. Se o investidor recebe renda mensal, a gente vai aplicar essa tabela. Mas vem a pergunta, e se, por acaso, o investidor não receber renda? Mas, ao contrário disso, ele pede um resgate, seja total ou parcial. Qual que é o imposto que a gente vai calcular para ele? Aí tem uma regra, olha só. Essa tabela progressiva, ela se aplica somente em caso de renda. Então, eu só vou olhar para aquelas faixas de alíquotas quando o meu cliente está recebendo renda. Se ele faz resgate, alíquota única de 15% e fim de papo. Não importa o valor que ele contratou, não importa o valor que ele resgatou. 15% de alíquota única e fim de papo. Aí vem a questão. Tiago, então é melhor eu sempre recomendar a tabela progressiva, porque eu sei que ele vai pagar 15% se ele pedir o resgate, não é? Não é. Errado. Isso aqui é a retenção que a seguradora faz. Mas lembra o que eu disse? Esse cliente vai pegar isso aqui, vai levar para a declaração de imposto de renda dele e na declaração de imposto de renda, isso aqui vai juntar com outras rendas que ele teve, isso aqui vai juntar com eventuais abatimentos que ele utiliza, a depender do modelo de declaração, e ele pode ter de pagar mais, porque isso aqui está sujeito a ajuste. O que a seguradora retém através da tabela progressiva é só uma antecipação de imposto. O acerto de contas é feito lá no final. Sacou? Lá na declaração. Então aquele cliente que resgata plano de previdência, a seguradora retém 15 e ele declara. Na declaração, dependendo da estrutura, ele pode até restituir esses 15, volta para ele, a Receita Federal devolve para ele, depende da estrutura. Ou a Receita Federal pode falar, olha, você reteve 15 lá, mas o correto seu é 27,5, tá? Então toma aqui esse boletão para você pagar a diferença. Ela vai fazer isso via DARF, então a pessoa pode ser obrigada a pagar a diferença. Por isso,
Repito o que eu falei. Essa tabela é chamada de compensável, porque o imposto retido aqui necessariamente é compensado na declaração. Sacou? Tem mais regras aqui para a gente falar sobre a declaração de imposto de renda. Mas antes, eu quero aqui convidar você que está me vendo até agora para você conhecer os cursos completos que a T2 tem para te oferecer. No link da descrição você pode acessar o nosso site, você terá aulas comigo e também com outros professores da casa, é claro, mas para além disso, as nossas aulas são completas, atualizadas, você tem acesso à apostila, o nosso super banco de questões com todas as questões comentadas em vídeo, tem um painel de desempenho que vai mostrar para você qual é o ponto que você precisa melhorar antes de ir para a prova e você também tem acesso ao nosso suporte incrível, tá? Então fica aqui o convite para você vir estudar com a nossa plataforma, vai ser um prazer acompanhar você na preparação para os exames e, como eu costumo falar, você se prepara para a prova, mas além disso, eu ensino o mercado financeiro para valer dentro da nossa plataforma, vai ser muito legal te acompanhar por lá, o link do nosso site está aqui na descrição, tá bom? Voltando aqui, ó, o que mais que a gente tem de falar? Que o IR total devido só é conhecido pelo cliente no momento da declaração anual de ajuste. Então, olha só, você que está estudando para uma certificação, ou mesmo você que está querendo contratar um plano de previdência, saiba, a tributação que é retida através do modelo progressivo, que é o compensável, aquilo é uma antecipação de imposto. Não é correto dizer que o investidor vai pagar aquela alíquota de imposto. Então, o cliente pediu um resgate do plano de previdência através da tabela progressiva. Quanto ele vai pagar de imposto? Eu não tenho a menor ideia quanto ele vai pagar de imposto. A única coisa que eu sei é a seguradora vai reter 15%. Ponto final. É isso. Quanto ele vai pagar? Vai depender da declaração de imposto de renda dele. Pode ser que nem os 15 ele tenha de pagar, tá bom? Então é importante você fazer bem essa leitura. Tudo que está na tabela progressiva tem ajuste. Esse ajuste pode ser inclusive uma restituição do imposto, tá bom? Entendendo a tabela progressiva, a gente pode ir para a próxima aula dessa playlist, que é quando eu vou falar sobre a tabela regressiva. Se você está vendo esse vídeo no momento que eu soltei essa aula, claro, o próximo vídeo não está disponível, mas se você está vendo em um outro espaço de tempo qualquer, saiba que já tem aqui no YouTube uma aula completa para você entender a tabela regressiva de imposto de renda da Previdência. Fica aí o convite e mais uma vez, lembra de se inscrever, ativar o sininho e deixa aqui um comentário para eu saber a sua percepção a respeito desse material. A gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!